Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Seja um Holder, me chamo Thiago e no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um assunto muito importante. Pode parecer que falta muito tempo para isso, mas se você não pensar hoje, você vai ter problemas no seu futuro, que é a aposentadoria através do INSS. Mas antes de mais nada, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal também para ter a notificação de todos os nossos vídeos. Vinheta! Mas o que é a Previdência, então, e quando ela foi criada? Ela foi criada lá em 24 de janeiro de 1923, né, através da Lei Eloy Chaves. E por isso, então, que hoje, 24 de janeiro, é dito como o Dia da Previdência. Então, essa foi a primeira lei a realmente instituir ela no Brasil. Então, as companhias ferroviárias da época, né, a gente sabia que lá naquela época, grande parte das companhias que tinham no país eram ferroviárias, elas foram obrigadas, né, a parte do salário que elas pagavam aos funcionários, a depositarem um caixa, tanto dos funcionários quanto dos patrões também. Uma parte da receita que eles recebiam, eles eram obrigados a depositarem um caixa que chamavam de CAP. Era o departamento, então, responsável por captar esse recurso e aí pagar os aposentados e os pensionistas. Tá? Essa primeira lei, então, proporcionava que o aposentado ele poderia se aposentar, então, quando tivesse no mínimo de 50 anos de idade e 30 anos de contribuição. Mas vamos levar em conta que nessa época a expectativa de vida do brasileiro era de apenas 35 anos. Então ele tinha que trabalhar 30 anos, ele tinha que trabalhar a expectativa de vida dele, alcançar os 50 para daí sim poder se aposentar. Então a população idosa daquela época representava algo em torno de 4% da população brasileira. Inclusive o Guto vai botar na tela agora um exemplo de uma caderneta, né, de uma das contribuintes da Caixa de aposentadoria, né, da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Tá? Então essa imagem foi tirada do livro, né, 80 anos da Previdência Social, tá? Que eu tirei lá da Agência Senado. Mas claro, pessoal, de lá para cá muita coisa mudou. A expectativa de vida aumentou bastante, tá? Mas isso é um assunto que a gente vai trazer aí mais para frente, né? Mas o que é a Previdência Social em si? Então a Previdência Social nada mais é do que um caixa, né, onde você vai trabalhando mensalmente, parte desse recurso, né, dessa receita que você ganha, você dá para o INSS, você deposita nesse caixa para futuramente todo o valor depositado lá você receber como forma de salário mensal, né, no momento que você estiver aposentado, um salário onde você não precisa mais trabalhar. Claro que esse é o cenário perfeito, mas não é bem assim que a coisa acontece. Então vamos fazer uma analogia em relação à Previdência. Vamos considerar aí que ela é como se fosse uma torre de blocos, né? Que nem tem alguns jogos aí. Então, a cada vez que a gente trabalha, todo mês ali tem uma parte do nosso salário, da nossa remuneração, que ela é destinada a esse fundo, como o Jonas comentou, e a gente está formando então essa torre de blocos. Né? E a ideia é que para que ela seja sustentável, ela tem que ter realmente uma base forte. Né? Então, como qualquer tipo de construção. Então, esse seria o objetivo principal. Só que o que acontece? Né? Conforme as pessoas elas vão envelhecendo, elas vão se aposentando, elas vão ter que tirar dinheiro aí desse fundo. Então, imagina a gente tirando esses blocos dessa torre. Só que no momento que isso não é sustentável, de que isso não é de uma forma equilibrada, a gente vai estar tirando esses blocos aí, por exemplo, dessa base e vai fazer com que essa torre ela caia, né? Se ela não tem uma base sólida, se ela não é construída de uma forma que no longo do tempo ela consiga ser sustentável. E como o Jonas comentou antes, se a gente for analisar aí a expectativa de vida, o Guto vai colocar aqui um gráfico que mostra que a expectativa de vida no Brasil ela vem aumentando, né? Então hoje a expectativa de vida aí ela já está próxima de 77 anos, que antes aí estava em torno de 50 anos. Ao longo do tempo ela vem aumentando, né? Devido aí a questões de vários avanços aí de medicina, de saúde, o cuidado das pessoas ao longo do tempo, e isso faz com que a gente tenha uma expectativa de vida maior. E quando a gente vai para as faixas etárias aí também, um gráfico que o Guto vai colocar aqui na tela, a faixa etária aí da população brasileira, a gente pode ver que realmente isso está acontecendo. Então cada vez a população ela está ficando mais velha, com uma idade maior, e a gente está tendo pessoas mais jovens ali, a base dessa pirâmide ela vai ficando menor. Então cada vez uma faixa etária ali de crianças cada vez menor, porque as famílias não estão tendo uma quantidade tão grande de filhos que nem antigamente. Então, se a gente está considerando um sistema onde os mais novos que estão trabalhando, eles vão sustentando as pessoas que estão se aposentando, e essas pessoas mais novas estão cada vez percentualmente diminuindo,
Isso nos mostra que o sistema ele acaba não sendo tão sustentável. E tem um detalhe importante que a gente tem que salientar aqui, né? Tem muitas pessoas que tiram muitos blocos. Então a gente tem aí algumas aposentadorias que são aposentadorias muito gordas, né? E que, inclusive que passam de geração para geração, o que faz com que muitas vezes uma geração posterior do aposentado não produza ou produza muito pouco e receba, né, vários blocos porque ele conseguiu pegar a aposentadoria do pai, enfim. Então isso também é um problema que gera. E sempre o Thiago comentou agora da questão da faixa etária, o Guto vai botar aqui na tela. Olha a diferença da faixa etária ao longo do tempo. Então, quando a gente pegar lá em 1940, a gente vê que a base era muito mais forte do que o topo. Isso, com certeza, tornava a previdência até sustentável, porque, bom, é muita gente que vai trabalhar para sustentar poucas pessoas lá em cima. Só que conforme o tempo foi passando, as famílias foram tendo menos filhos, essa base, essa pirâmide foi mudando. E a expectativa que a gente tem para 2060 é ali como está no gráfico ali. Muito mais aposentados, muito mais pessoas acima dos 55 anos ou acima dos 60 anos, que seria a faixa de idoso, do que jovens, que teoricamente têm mais força de trabalho, e novos ali, crianças, enfim, que estão nascendo. Então isso é extremamente preocupante. Então a gente vê hoje, nos dias de hoje, em 2023, onde a gente está, a previdência já é insustentável. A previdência já é deficitária, ela já dá prejuízos enormes. Então, como é que vocês acham que isso vai acontecer ao longo do tempo, se nós temos todos esses problemas hoje, onde a gente ainda tem mais jovens produzindo do que aposentados? Como isso vai se dar ao longo do tempo, lá em 2060, quando a gente vai ter menos jovens do que idosos? Então, realmente é um problema muito grande que a gente já vê hoje, tá? Já é nítido esse problema hoje, só que a tendência é somente piorar ao longo do tempo. Vamos aí pensar então numa solução. Quando a gente olha esse déficit, a gente pode ver aqui o gráfico que ele vem aumentando exponencialmente ao longo do tempo, justamente pela essa insustentabilidade desse sistema em conseguir sustentar aí quem está mais aposentado, né? Então, o que a gente tem que fazer? O governo ele tem que pensar de que forma ele pode montar essa torre de uma forma mais justa e igualitária para todos. Só que quando a gente olha isso, né, e vai ver aí algumas notícias, o que o governo está fazendo? Então tem uma dessas notícias aí que a gente trouxe. O país precisa de nova reforma, mas o governo quer o oposto. Afrouxa regras da Previdência. Então, isso é uma questão que já se vem há muito tempo, há muitos governos, né? Então, que se precisa ter esse debate aí sobre a Previdência, mas o que acontece? Aí, em governos de 4, 8 anos, isso acaba sendo também um assunto complexo, e indo muito para um lado aí de medidas populistas, né? Então, liberando crédito, facilitando crédito, que isso é o que o pessoal acaba olhando mais, vendo mais. E fazer essa reforma da Previdência é algo que realmente não é fácil, é algo que tem que ser, às vezes, ali, vai ter que ser algo um pouco mais rígido, assim como a gente tem em casa, às vezes, né? Tem alguma questão ali financeira que a gente tem que ajustar, a gente tem que apertar algumas coisas. Então, realmente, não é um assunto fácil, mas que o governo acaba trazendo, às vezes, medidas mais populistas ou não consegue dar continuidade, né? E isso a gente pode ver até também num governo passado que tentou fazer algumas mudanças, mas mais para o final, aí, talvez buscando uma reeleição ou não, enfim, acabou também tendo algumas medidas mais populistas e acaba que a gente não consegue, aí, como governo, resolver esse tipo de situação. Isso é um problema não só no governo federal, governos estaduais acontece a mesma coisa, né? Então o político vai lá, ele tem que apertar, como o Thiago falou, só que quando ele aperta, ele não consegue fazer grandes obras, né? Então ele não consegue daí tomar medidas populistas e ele não é reeleito. Então isso acontece a vários governos, não só federal, também estadual. Então é um problema realmente crônico que a gente tem. E aí, entrando nessa parte de exemplos práticos que hoje tem a Previdência, eu citei ali a questão, né, da Previdência passar de geração para geração, que é um problema assim grave, porque quando normalmente não, essas previdências que se passam de geração para geração, essas rendas não são rendas baixas. São rendas altas. Como eu falei antes, são pessoas que muitas vezes não produziram ou produziram menos do que propriamente estão tirando da Previdência. É um dos problemas que a gente tem. Outro problema que a gente tem é que muitas pessoas se aposentaram muito cedo, né? Acabaram se aposentando cedo demais e tem uma expectativa de vida muito alta, né? E aqui eu vou dar um exemplo prático. Meu pai é uma pessoa que se aposentou extremamente cedo, porque tinha o tempo de roça, ele trabalhou no interior, enfim, muito tempo. Então ele conseguiu colocar esse tempo de roça na Previdência e ele se aposentou, se não me engano, na faixa de 40 e poucos anos. Então ele se aposentou realmente muito cedo.
Então, claro, a renda do meu pai caiu muito, e é um exemplo que eu trago de casa, e por isso é uma das coisas que eu vejo que é tão importante investir. Ele se aposentou com certo valor, hoje ele ganha muito menos de quando ele se aposentou. Claro, como eu falei, ele se aposentou cedo, isso é um problema da Previdência também, a aposentadoria cedo, mas a renda dele foi caindo. Então, a expectativa de vida aumentando, ele está vivendo cada vez mais, ele tem uma certa qualidade de vida, e se hoje ele fosse viver somente da aposentadoria, ele teria que estar vivendo alguns degraus abaixo da qualidade de vida que ele tem hoje, porque ela é insustentável. Ele começou com uma renda e isso veio caindo ao longo do tempo. Então é um dos problemas também que a gente tem. Tá? Outros problemas que a gente tem são altas aposentadorias. E altas, quando eu digo, realmente são valores exorbitantes, né? Que acontecem muitas vezes com autoridades, com funcionários públicos. Então, são valores extremamente altos que acabam pesando muito no sistema previdenciário. Tá? Então, são 3 problemas graves que a gente tem, além, obviamente, do problema principal que a gente está trazendo como cerne aqui na questão, que é o envelhecimento da população, né? Cada vez menos jovens e cada vez mais idosos. E aí, quando a gente analisa isso, o que deve ser feito, né? Quando se analisa esse sistema aí da Previdência, a gente vê que realmente tem que se aumentar aí a idade mínima para se aposentar. Isso já foram algumas mudanças que aconteceram, mas a gente também tem que pensar no longo do tempo de que forma a gente consegue com que essa torre aí, com que esse sistema ele seja mais igualitário dentro da contribuição e também lá no final mais para o final aí da sua vida, do seu tempo de trabalho, isso seja mais igualitário aí, justamente esse exemplo que o Jonas trouxe, né, de o quanto tu ganhava quando estava produzindo e o quanto que tu consegue ganhar depois de aposentado. Então, realmente, acaba sendo um problema mais complexo de resolver. A gente entende que não é muito fácil, mas a gente tem soluções. A gente não pode deixar aí o nosso futuro sempre na mão dos outros. Então, são perguntas que realmente a gente se faz hoje, né? E que todo mundo deveria fazer. Então, a questão da previdência aí pelo INSS, ela é sustentável? Tu vai conseguir ter uma aposentadoria tranquila, segura, manter seu padrão de vida com esse tipo de aposentadoria? E uma muito importante, né? Você vai deixar na mão do governo aí o futuro o seu futuro e o futuro da sua família. Então são questões muito importantes e que nos fazem pensar, como eu comentei lá no início do vídeo, a gente tem que pensar hoje pensando já no nosso futuro. De que forma que a gente pode fazer isso é como a gente mesmo faz. Então a gente guardando uma parte do nosso valor, da nossa receita para investir. Então mesmo sendo CLT, onde tu já contribui aí com o INSS, ou autônomo, enfim, ou tem empresa, ou consegue guardar também um dinheiro, a gente tem que trabalhar para isso, para que a gente consiga aí ter uma perspectiva melhor. A gente não sabe como é que vai ser até lá essa questão da Previdência pelo INSS, como é que vai ser as mudanças, enfim, são coisas que a gente não consegue controlar. O que a gente consegue controlar, sim, é guardar uma parte do nosso valor, nem que seja num valor menor, numa quantia menor, a gente ir criando esse hábito para ao longo do tempo a gente conseguir potencializar melhor, ter uma aposentadoria mais tranquila, ter uma aposentadoria rica, né, e ter patrimônio também, porque quando a gente analisa aí uma previdência pelo INSS, a gente vai contribuindo para lá na frente a gente recuperar uma parte desse valor, mas a gente não tem patrimônio nenhum. No momento que a gente investe, a gente está guardando esse valor, depois esse valor ele vai nos gerar uma renda mensal e ainda eu vou ter um patrimônio. Então a gente já trouxe aqui diversos exemplos disso nas nossas redes sociais, mostrando essa diferença entre o INSS e investimento, e vocês vão ver aí que a diferença ela é absurda. Então a gente pode concluir com tudo isso aqui para o seu futuro, o que você precisa investir, tá? Investir é essencial e não só para você, mas pense na sua família, esposa, filhos, marido, enfim. Você quer realmente dar uma qualidade de vida melhor para você e para todo mundo lá no futuro? Eu sempre tenho pensamento e é uma promessa que eu fiz para meu pai. Eu não vou abrir aqui a promessa, mas eu abri essa promessa, eu falei essa promessa para ele que eu vou chegar a tanto e ele vai ter um filho que vai ter uma certa condição financeira que para ele é um motivo de muito orgulho. Porque meu pai sempre foi um cara que poupou muito, enfim, na sua vida, mas nunca conseguiu construir uma vida boa, ter uma qualidade de vida muito boa, mas não um patrimônio enorme, como ele poderia ter construído se ele tivesse, né, o conhecimento de investimentos que hoje eu estou adquirindo. Então, realmente, pense na sua família, né, em dar orgulho também, não só para você, mas para os seus pais, para como eu falei, seu marido, sua esposa, seus filhos, enfim, e ter uma aposentadoria muito mais tranquila. A gente vai colocar aqui na tela, né, um dado extremamente preocupante, o Guto vai colocar aqui para nós, que apenas 1% dos aposentados são independentes financeiramente. Então, pessoal, isso é preocupante. Olhem ali o gráfico.
46%, quase metade dos aposentados de hoje dependem de parentes para sobreviver. 28% dependem de caridade, de doações para poder sobreviver. Mais de um quarto dos aposentados dependem de doações, pessoal. 25% são obrigados ainda a trabalhar, tá? Então a gente sabe também que o mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais tecnológico do jeito que ele está, tem uma dificuldade, sim, no pessoal de mais idade acompanhar essa tecnologia e muitas vezes conseguir realmente emprego e vaga no mercado de trabalho, e apenas 1% consegue se considerar independente financeiramente. Então isso é realmente preocupante. Aí levem esse questionamento para vocês, olhem esse gráfico e pensem em qual quadrante deles vocês querem estar. Muitas vezes a gente não dá bola, né? Porque a gente é novo, a gente tem 25, 30, 40 anos, a gente é novo ainda, vai muito tempo, mas se você não pensar nisso agora, lá no futuro você não vai estar nesse quadrante de 1%. E a gente quer estar nesse quadrante. Obviamente a gente quer que esse quadrante aumente, a gente consiga mudar a realidade de cada vez mais pessoas. Isso é um dos objetivos que a gente tem aqui dentro do canal. Então se questione, se pergunte onde você quer estar, em qual quadrante desse você quer estar. E saiba que o melhor caminho, o caminho mais tranquilo, mais seguro para construir um patrimônio, estar no quadrante dos independentes financeiramente, é investindo. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça aqui de curtir, de compartilhar. A gente vai trazer ainda mais um resumo aí sobre o vídeo, mas é importante que você compartilhe aí com um amigo que precisa começar a investir, que precisa entender aí também sobre como funciona aí a previdência, a aposentadoria pelo INSS. Então hoje a gente mostrou um pouquinho sobre isso, um pouco da história, as questões aí relacionadas à faixa etária, como é que está mudando isso, né? Como é que está sendo esse ciclo aí entre a faixa etária no Brasil, como é que é todo o sistema da previdência em relação a contribuições, algumas questões aí que são insustentáveis em relação à contribuição e o quanto recebe de aposentadoria, e também trouxemos uma solução aí para que você não dependa disso, né, através dos investimentos, e aqui é o que a gente traz, é justamente poder te ensinar a investir de uma forma tranquila e segura para que você consiga aí antecipar a sua aposentadoria e ter sim uma aposentadoria mais rica. Não esqueça, então, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que é extremamente importante, e encaminhe para os amigos de vocês. E nos sigam em todas as redes aí, @sejaumholder. Valeu!